Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, na noite dessa segunda-feira, dia 15 de junho, quero trazer mais uma palavra para abençoar a tua vida. Essa palavra está aqui no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. Essa é a doutrina da salvação, a soteriologia. E um aspecto importante dessa doutrina da salvação, a doutrina da salvação ela está dividida em vários aspectos, nós falamos teologicamente, é a chamada certeza da salvação. Nós da Igreja Metodista Pentecostal e a maioria das igrejas pentecostais somos da ideia, do pensamento chamado arminiano. Tem algumas variações, mas o pensamento arminiano ele foca o livre-arbítrio. E nós entendemos e compreendemos a soberania e reconhecemos e acreditamos na soberania de Deus, mas cremos que Deus é tão soberano, tão poderoso, que ele deixou o homem o livre-arbítrio de escolher servi-lo ou não servi-lo. E além de servi-lo ou não servi-lo, há um momento de começar a servi-lo, mas não quiser mais servi-lo, abandonar. Pastor, mas o que tem isso aí com esse texto, com a certeza da salvação? Exatamente isso. Já me perguntaram muitas vezes, já conversaram comigo, já questionaram inclusive, né? O crente ele está salvo, está garantido, não vai perder nunca a sua salvação? Porque nós estamos falando de certeza. Nós cremos pela parte arminiana que se o crente está em Cristo e permanecer com ele até ao final, nunca o abandoná-lo, não deixá-lo, ou se em algum momento ele se desviar, porque isso pode acontecer na vida de qualquer um de nós, mas lá na frente arrependido voltar e permanecer até o final, ele sim está salvo, será salvo. Mas há a possibilidade de perder a salvação. E aí fica aquela história, mas pastor, como é que eu vou ter a certeza que eu sou salvo? Eu vou quase que dar, nesta noite, nem tanto uma reflexão, mas quase que um estudo, né? Para a gente entender este assunto. Primeiro ponto para nós crermos, ou para nós entendermos que somos salvos, cremos no nome do Filho de Deus. A salvação ela não vem por pertencer a uma denominação evangélica, a um grupo religioso, seja ele qual for. As denominações, os grupos religiosos, o nome que você quiser, as religiões, não salvam o homem. Pastor, mas eu sou evangélico, eu sou metodista pentecostal. Sim, meu amado irmão, por situações que eu creio que talvez sejam nem pela vontade permissiva de Deus. Depois que o Senhor fez a igreja, né? Os primeiros discípulos, apóstolos, depois a descida do Espírito Santo, Atos Apóstolos, a igreja foi sendo, foi aumentando, foi crescendo, pregando a palavra, chegou aos gentios, igrejas de várias cidades, mas a igreja era uma única. De repente, surgiram, por vários motivos, e especialmente, de certa forma, e não estamos aqui criticando, somos totalmente a favor da reforma protestante, principalmente depois da reforma protestante, muitos grupos, e aí se dividem um pouco. Então, existem as denominações, Deus permitiu que isso acontecesse, pertencemos a uma delas, mas não é a denominação que salva. Então você tem que crer em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, no nome dele. E continuar crendo. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final.
é uma fé que tem que ser inabalável. É uma fé que ela vai romper as barreiras, que ela vai romper as dificuldades, tudo que vem ao teu redor. Estamos passando aí um momento difícil, Covid-19, muitas pressões de todos os lados. Cada dia se fala uma coisa na televisão, cada dia as autoridades falam uma coisa, questionamento para todo lado, problemas financeiros que já estão se avizinhando e agora chegando na vida de muitos lares, de muitas pessoas, problemas políticos dentro do país, uma série de situações. Mas essas situações não podem jamais, em momento algum, abalar a minha fé que eu tenho no Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto para ter a certeza, você ter a certeza da salvação em si, é crer, saber em quem você está crendo. Você não está crendo em um homem, você não está crendo em uma instituição, você está crendo no Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra. Pai, Filho e Espírito Santo, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto, quando temos Jesus não somente como Salvador, mas como Senhor da nossa vida. Pastor, mas só Salvador não basta? Não, precisamos ter Ele como Senhor também. Mas como assim Senhor? Veja bem, meu amado irmão. Nesta terra, nós temos toda uma questão de, vamos colocar dessa forma, hierarquia, o comando. Tal. Então, por exemplo, vamos lá na política. Embora no Brasil funcione um pouco meio esquisito, mas temos lá o presidente da República, ele tem lá as coisas que competem a ele fazer. Temos nos estados governadores, são eles que mandam ali no seu estado, fazem, pode fazer errado ou certo, mas fazem. Temos prefeitos na cidade, tem alguém que controla, alguém que fiscaliza, temos os juízes, que começa na primeira instância, vai até o Supremo Tribunal Federal. Enfim, sempre tem alguém que comanda, que está à frente, que está. Isso não falando na política. Não falando dentro do nosso trabalho, temos, dependendo da firma que for, temos supervisores, gerentes, enfim, encarregados, o nome que quiser dar, até chegar ao próprio dono da firma, e eles que decidem, eles que mandam, eles que dão as ordens. E quem está abaixo obedece. Também, se você for estudar, por exemplo, numa universidade, lá tem o reitor, tem outras pessoas, chegam até outros cargos, chega até o professor, o aluno ali está obedecendo aquelas ordens. Enfim, em qualquer área da nossa vida existe essa questão. E espiritualmente? Quem está no controle? Quem está no controle é o Senhor Deus. Eu tenho que me submeter a Ele como Senhor, obedecer às suas ordens, à sua vontade, o seu querer. O que Ele fala, eu tenho que fazer. E o que Ele, pastor, como é que Ele fala comigo? Fala de várias maneiras. A principal delas é a palavra. Agora, Deus pode manifestar a você de outra maneira? Pode. Profecia, sonhos, visões, revelações, tudo. Sempre, a gente já explicou isso aqui várias vezes, que essas visões, revelações, sonhos, enfim, não contradigam a palavra. Sendo assim, Deus vai revelar a você, vai mostrar a você aquilo que Ele quer, vai dizer a você, como já foi citado várias vezes aqui em pregações, o irmão sabe muito bem. Paulo queria pregar em tal lugar, o Espírito falou para não ir. Agora, recentemente, falou para o Felipe que o Espírito mandou ele para o lugar que estava deserto, depois arrebatou ele, o Espírito levou ele para outro lugar. E assim foi com todos os santos de Deus que eram guiados por Deus. Davi, ele antes de tomar qualquer atitude na sua vida, ele orava e perguntava, Senhor, eu faço isso ou não faço? Eu gosto muito, me lembro muito, numa situação que ele, fugindo de Saul, ele acabou indo para uma cidade chamada Keila, porque ele estava sendo atacado pelos filisteus, e ele falou para o Senhor, eu vou lá e vou livrar aquele, o Senhor falou, vai lá e livra aquele, ele foi. Quando Saul soube que ele estava em Keila, Saul falou, agora eu peguei ele está numa cidade fechada, eu vou lá e pego ele. E aí ele consultou o Senhor, Saul vai vir atrás de mim aqui em Keila? O Senhor falou, vai. Os homens de Keila vão me entregar na mão de Saul, o Senhor falou, vão. E aí ele saiu de Keila e foi para outro lugar. Ele sempre consultava a Deus. Algumas vezes que ele não consultou, tomou decisões por si próprio, ele errou e depois pagou um preço por causa disso. Mas eu tenho que ter o Senhor, o Deus como Senhor da minha vida. Salvador, Ele me remiu, né? Eu creio no nome dEle, foi pelo seu sangue que eu estou aqui, que eu sou servo dEle, mas também eu tenho que ter Ele como Senhor, aquele que está dominando a minha vida, aquele que está controlando. Deus
Não é alguém que criou o mundo e saiu por aí. Deus criou o mundo, colocou todas as coisas aqui, mas ele continua no controle. Falamos no início, cremos perfeitamente e entendemos a soberania de Deus. Terceiro ponto que queremos falar nessa noite é quando amamos mais a Deus, ao Pai, ao Filho, do que ao mundo. O amor João trata disso, por isso ele diz: estas coisas vos escrevi, porque leia, eu até digo a você, aqui a primeira carta de João tem 5 capítulos, eu acho ela maravilhosa. Ela fala de um relacionamento de irmão com irmão, de crente com crente, fala para o jovem, fala do nosso relacionamento com Deus, fala muita coisa interessantíssima para nós. E algumas vezes ele fala na carta: nós não podemos amar mais o mundo do que a Deus. Pastor, mas como eu amo mais o mundo do que a Deus? Quando a minha prioridade no meu dia a dia não é buscar a Deus. Pastor, mas meu dia a dia é um dia que eu tenho que trabalhar. Ok, meu amado irmão? Trabalhar é algo vindo da parte de Deus. Deus colocou Adão e Eva lá no jardim e Adão trabalhava antes mesmo do pecado. Ele fazia tudo ali, plantava, fazia. Somente ele não se cansava. O pecado que trouxe o cansaço, a fadiga, né? Foi uma das coisas que Deus falou para ele. Agora do suor do teu rosto tirar seu pão. Mas ele trabalhava antes. Então o trabalho é algo excelente, maravilhoso, sensacional, não tem problema nenhum. Ou se você vai estudar, tem que estudar, pastor. Então, o que nós temos que fazer? Ter uma vida organizada. Precisamos trabalhar, alguns precisam estudar, alguns precisam até trabalhar e estudar, mas sobrará um tempo para nós. E neste tempo que temos, aqueles que têm todas essas atividades, precisamos buscar a Deus, tirar um momento do nosso dia para uma leitura bíblica, para uma oração, um momento de oração com Deus. A Bíblia está repleta de exemplos assim. Daniel orava 3 vezes ao dia a Deus. Isaac, quando Eliezer veio trazer Rebeca, ele tinha saído ao campo a orar. Paulo e os seus companheiros, quando chegaram lá na região da Macedônia, procuraram um lugar para orar e acabaram pregando para Lídia, e assim vai. Ou depois oraram também à meia-noite lá, presos dentro do cárcere. A Bíblia vai mostrar verdadeiramente muitas vezes. O salmista no Salmo 119 fala da sua alegria de ler a palavra, né? São 176 versículos e apenas 2 versículos, apenas 2 dos 176 não fazem menção diretamente à escritura, mandamento, palavra. Os outros 174 pode ler lá que você vai ver, tem uma menção sobre a palavra. Lei, palavra, estatuto, mandamento, tudo isso ali referindo-se à palavra de Deus. Então, temos que amar mais ao Pai, ao Filho, do que ao mundo. O mundo tem muita coisa para nos enredar. Pastor, ver televisão é pecado? Não, meu marido. A televisão não é caixa preta do diabo, como já pregaram por aí. Não, nada disso. Internet, pastor, também não. E redes sociais também não. Mas tudo isso, meu amado irmão, poderá se transformar em uma coisa ruim se eu não souber usar perfeitamente. Já falei algumas vezes. Lá na década de 50 não tinha nada disso, tinha um rádio. Se as pessoas ficassem ouvindo o rádio o dia inteiro e não lessem a Bíblia ou não orassem, o rádio seria uma coisa muito ruim. Depois veio a televisão, isso, aquilo, a internet. E essas coisas é que não podem enredar a nossa vida ou qualquer outra coisa que venha. Vamos chamar a atenção neste mundo mais do que a buscar a Deus. Buscando a Deus, não buscando o mundo, amando mais a Deus do que o mundo, nós vamos ter essa certeza da salvação. Também temos a certeza quando praticamos a justiça e não o pecado. Paulo disse: eu sou o maior pecador. Nós somos pecadores. A Bíblia João chega a dizer aqui também nessa carta, que se dissermos que não tivermos pecado, fazemos mentiroso. A Bíblia diz que Deus olhou do alto do céu e não viu um justo sequer. Essa é a realidade. Nós somos pecadores porque fomos gerados do pecado, por causa de Adão e Eva, e herdamos esse pecado. Quando aceitamos a Cristo, Ele perdoa todos os pecados. Ele diz: vosso pecado não lembrarei mais. Esse pecado cometido antes de aceitar a Cristo. A partir daí,
A Bíblia diz no próprio texto aqui de 1 João, principalmente no capítulo 1 lá, filhinhos, isso não é dito para que não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado, que é Jesus Cristo, está à nossa disposição para interceder ao Pai através de nós. Porque ele não pode viver em pecado. Então eu tenho que praticar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é a palavra de Deus. Deus manda amar, eu tenho que amar. Deus manda diz para eu não mentir, eu não posso mentir. Enfim, tudo que Deus fala para eu fazer, eu tenho que fazer. Porventura, se eu errar, por ser humano, por ser pecador e falho, o Senhor me dará força para pedir perdão, para vencer esta tentação e fazer a sua vontade. Esse é muito importante. Até estudamos na escola bíblica, de certa forma, isso domingo. Tenhamos a certeza da vida eterna como amamos os nossos irmãos. E aí eu volto para você aqui na citação do capítulo 3, aqui nesta mesma carta, né? Eu disse a você, leia a carta de João toda, são só 5 capítulos, é muito fácil de ler. Diz assim, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Temos que amar os nossos irmãos. Pastor, mas nossos irmãos não vão errar contra nós? Vão. Nossos irmãos não vão fazer coisas que vão nos agradar? Vão. Aqui ele está falando de irmãos em Cristo, não está falando de irmão carnal, embora também esteja dentro do contexto, mas vão fazer coisas que às vezes a gente vai olhar assim, puxa, não deveria nem ter feito isso, a palavra diz para não fazer, vão. Mas a Bíblia diz que eu tenho que orar por meu irmão. Se o irmão vê o teu irmão em pecado, vai orar por ele, vai conversar com ele, vai pedir misericórdia de Deus sobre a vida dele. Eu tenho a certeza da vida eterna quando eu amo meu irmão. Domingo estudamos sobre a humildade, sobre a mansidão e sobre a longanimidade na escola bíblica dominical. E se você não estudou a lição, estude essa lição, que foi a número 11, muito boa, para vermos como devemos nos comportar diante deste mundo. Temos a certeza da vida eterna quando temos a consciência da habitação do Espírito. E nisto conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito que nós é dado. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito. Ah, pastor, esse é o batismo com o Espírito Santo? Não, nós pentecostais não consideramos isso. Você dá um batismo com o Espírito Santo, uma busca, uma segunda bênção, ao qual você recebe o batismo com o Espírito Santo, fala em línguas estranhas, às vezes só naquele momento, nunca mais fala, ou alguns podem ter também o dom de línguas, busca um dom do Espírito Santo, ele é utilizado para edificação, para exortação, para consolação da igreja, porque é assim que a Bíblia nos ensina, especialmente em 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14. Mas cada um de nós tem o Espírito Santo. Quem é aquele que vai nos levar até o noivo que é Cristo? É o Espírito Santo. Já dissemos isso aqui, falamos recentemente sobre a volta de Jesus, grande tribulação. Quando a igreja foi arrebatada, o corpo foi transformado, né? O morto ressuscitado, todo foi receber o corpo glorioso, o Espírito Santo levará a igreja até a presença de Cristo, haverá primeiro o tribunal de Cristo e depois as bodas do Cordeiro. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, que a Bíblia diz. Então, a certeza da nossa salvação é quando sentimos o Espírito Santo. A Bíblia diz que testifica conosco que somos filhos de Deus. E alguém fala assim, alguém já perguntou muitas vezes, tem um pecado que não é perdoado, que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí vem muita discussão que é blasfêmia contra o Espírito Santo, quer falar, a maioria das pessoas acha que blasfêmia contra o Espírito Santo é você dizer que alguma coisa que foi feita através do Espírito Santo foi feita pelo diabo ou de outra forma, mas não vamos discutir o que é blasfêmia. Vamos dizer o seguinte, pastor, será que é blasfêmia contra o Espírito Santo? E a gente até diz para as pessoas, se você está preocupado com isso, não blasfemou. Porque a pessoa, quando o Espírito Santo se retira dela, ela não tem mais nenhum... não se volta mais para Deus. A Bíblia chega a dizer lá em 1 Coríntios o seguinte, a tristeza segundo o mundo produz a morte, que aconteceu com Judas Iscariote. Ele teve remorso. Depois que ele recebeu as 30 moedas de prata, traiu a Cristo, e aí ele viu que o Cristo estava morrendo, ele foi lá, jogou as 30 moedas, o pessoal não recebeu de volta, ele jogou e foi lá e se enfocou e tal, e se matou. Agora, a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento. Então, quando o Espírito Santo toca em você, que eu falei lá de 1 Coríntios, 1 João, se pecar, tem teu advogado, o Espírito vai tocar em você e você vai sentir isto
Eu sou filho de Deus, pequei, errei, então eu vou pedir perdão e Deus vai me perdoar e eu vou continuar a minha caminhada. O Espírito Santo é esse penhor que está dentro de nós e precisamos sempre estar buscando mais a Deus. Mas quando você sente o Espírito na tua vida, então você tem a certeza da tua salvação. Saul, por exemplo, o Espírito se retirou dele e ele só fez besteira até morrer. Fez coisas erradas até morrer. E assim a Bíblia mostra. É complicado na vida do homem. Jesus chega a dizer que quando o espírito maligno sai da pessoa, então a pessoa aceitou Jesus e o espírito maligno sai, vai embora. Depois ele volta, acha a casa arrumada, bonita, bacana, mas vazia, ou seja, a pessoa começou bem, está buscando a Deus, está ali, mas daqui a pouco as coisas do mundo o dominaram, ele não quer mais buscar a Deus, está vazio. Ele volta e traz 7 espíritos pior com ele e o último estado daquela pessoa é pior. Então, na verdade, você tem sentido o toque do Espírito Santo a hora que você erra, a hora que você faz alguma coisa? O Espírito Santo está tocando, você lê a Bíblia Sagrada, você sente a presença de Deus, você ora, sente a presença de Deus, o Espírito está movendo na tua vida? Certeza da salvação. Temos a vida eterna quando nos esforçamos a seguir o exemplo de Cristo. Meu amado irmão, já disse aqui várias vezes e volto a repetir você. Um livro que me inspirou muito, eu tenho ele aqui, não é uma história verdadeira, é um romance, mas esse tem filme, já vi no YouTube, o número 1, o número 2, Em Meus Passos que Faria Jesus. Ou Em Seus Passos, eu não me lembro se é meus ou seus, mas não importa. Aí o pastor resolveu desafiar a igreja a tomarem decisões baseadas na vontade de Deus. Quem ia dizer? O pastor ia dizer para ele? Não, a Bíblia ia dizer para ele. Então ele tinha que tomar decisão na sua vida. Sabe que Jesus faria isso? Olhava para a Bíblia e falava, Jesus não faria isso, então não vou fazer. E aí teve gente que perdeu emprego, gente que perdeu, ia casar, não casou mais, tem gente que, enfim, muitas coisas aconteceram na vida dessas pessoas, porque tomaram uma decisão de fazer a vontade do Senhor, testificando quando a gente quer viver a vida que Cristo viveu. Eu tenho dito muitas vezes na igreja, hoje, no século XXI, existe o politicamente correto. Deixa o politicamente correto falar, meu irmão. Eu tenho que viver o biblicamente correto. O Senhor mandou fazer dessa maneira, eu vou fazer dessa maneira. O mundo está mandando fazer de outra. Deixa o mundo mandar. Pode ser que até algum momento a gente possa... Eu vou falar uma coisa meio dura, mas eu posso até ser preso aí, porque o mundo quer que eu faça de uma maneira, eu estou fazendo de outra. Mas eu estou servindo o Senhor fazendo a vontade dEle. É o que Ele quer. O que Ele mandou. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. E Jesus nos deixou exemplo para vivermos como Ele viveu aqui nessa terra. Temos mais alguma coisa aqui para falar. Temos a vida eterna quando cremos e aceitamos e permanecemos na palavra da vida, que é Cristo. Já falamos isso no geral. É Bíblia. É a vida de Cristo, para fazer a sua vontade. E por último, temos a certeza da vida eterna quando temos um intenso anelo, e essa é muito importante, irmão, inabalável esperança para a volta de Jesus Cristo. Oração que a igreja deveria fazer, a oração de João, lá no capítulo 22 do Apocalipse. Ora, vem Senhor Jesus. Nós sabemos que Jesus não vai antecipar a sua vinda, ele vai vir na hora certa. Também ele não vai... A Bíblia chega que ele não está demorando, mas ele tá esperando que outras pessoas se salvem. Às vezes a gente olha pensa, e se eu não estivesse hoje na igreja? Jesus voltasse, como é que eu estaria? Então, verdadeiramente, meu amado irmão, nós como cristãos temos que remir o tempo e pregar a palavra todo o tempo para que pessoas que ainda não aceitaram Jesus aceitem como Salvador. Quanto mais pessoas aceitarem a Cristo, mais perto está a vinda do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. E esta vinda é que vai nos dar a bênção final. A última etapa da salvação é a glorificação. Ela tem várias etapas: santificação, regeneração. Não vamos entrar nesses termos, vamos dizer, de certa forma, técnicos. Mas a última é a glorificação. Que glorificação é essa, pastor? É o dia que Cristo vier arrebatar a sua igreja. Se estivermos vivos, teremos o nosso corpo transformado. Se estivermos mortos, ressuscitaremos, receberemos um corpo glorioso e subiremos para Cristo. Com este corpo glorioso, estaremos para sempre com Ele. E essa é a esperança. Você está em Cristo? Tenha certeza dessa vida eterna. E zele por ela. Deus te deu esta vida.
não só esta vida aqui no mundo, nossa vida de respirar, de comer, de beber. Ele te deu também uma vida eterna. Mas ela precisa ser, eu vou falar assim, de certa forma, um exemplo, né? Ela tem que ser regada, ela tem que ser cuidada. Né? Pode, aquelas coisas que espiritualmente estão te atrapalhando, corte elas. Procure aquilo que Deus quer que você faça pela sua palavra. Ore mais, leia mais a Bíblia, busque mais ao Senhor. Ouça hinos evangélicos inspiradores que possam fazer você. Ouça pregações. Olha, está aí Facebook, YouTube, tantos pastores, tantos homens de Deus pregando palavras, ensinando sobre Bíblia. Para você, pastor, não posso ir na igreja, mas não pode ir na igreja, meu amado irmão. Mas pode ver. Você tem a ferramenta na sua mão aí. Os homens de Deus estão pregando a palavra de Deus. E essa palavra está aí viva diante de nós. Busca esse Deus maravilhoso. Com certeza Ele irá abençoar a tua vida. Eu vou orar por você nesta noite. Obrigado, Senhor Deus, por tão grande salvação. Senhor Deus, é grande mesmo, imensurável. Senhor Deus, a gente só vai saber lá no céu a grandeza desta salvação. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em nossas vidas. Possamos continuar firme, constante, sempre abundantes em Ti. Senhor Deus, se algum dos teus servos está fraco, desanimado diante desses problemas, fortalece, Senhor Deus. Posso olhar o que o Senhor tem feito e fazer. Se algum deles, Senhor Deus, está desanimado espiritualmente, dá força para que possa ler a Tua palavra, buscar a presença do Senhor, orar e a vitória possa vir na vida de cada um, ó Pai. Nos ajuda, nos abençoa, nos dá a Tua graça, Pai. Nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus possa abençoar a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite, em nome de Jesus.